Muito bom dia, Megali, bom dia a todos. E falando do ministro Luiz Fux, que assume o Supremo Tribunal Federal com uma série de desafios, tem um ponto aí que o ministro vai precisar equilibrar, que é a chamada judicialização do processo legislativo ou judicialização da política. Tivemos uma decisão importante ontem, Megali, do ministro Ricardo Lewandowski, que realmente lembra essa questão porque já gera reações no Congresso Nacional. O ministro determinou que já nas próximas eleições, portanto, antecipou uma decisão que valeria só para as outras eleições, que é a distribuição igualitária lá, a divisão do fundo eleitoral entre candidatos negros e candidatos brancos. Essa era uma decisão que já tinha sido tomada pelo TSE, que foi provocado pela deputada Benedita da Silva, mas para as outras eleições presidenciais, qual era a justificativa de deixar para depois? É que os partidos já estavam apresentando aqueles formulários, aquelas realmente justificativas ou relatórios do fundo eleitoral, não daria tempo, então deixariam para as próximas eleições. O ministro Ricardo Lewandowski antecipou essa decisão. E qual é a grande discussão? Não é nem muito em relação ao mérito da divisão igualitária do fundo eleitoral, a gente tem que lembrar sempre que o fundo aí tem 2 bilhões de reais para os partidos gastarem nessas eleições, vão ter que gastar de maneira igual, vão ter que reservar tempo de rádio, televisão, também igualitário lá entre candidatos negros e brancos, mas a grande discussão é quem deveria tomar essa decisão, se era realmente o Supremo Tribunal Federal ou o Parlamento, né? Alguns parlamentares já se manifestaram aí criticando, inclusive, o que consideraram um avanço do Supremo Tribunal Federal na pauta legislativa. É o caso do vice-líder do governo, José Medeiros, falou que não esperava um golpe tão grande contra o parlamento vindo do Supremo Tribunal Federal. Na avaliação dele, deveria ser uma decisão tomada pelo Congresso. Essa é uma reclamação antiga, viu, Megali? E realmente a gente sempre ouve isso, que o Supremo avança o sinal e toma a decisão que deveria ser tomada pelo Congresso Nacional. Agora tem que lembrar sempre o seguinte, o Supremo só age quando é provocado. Dessa vez foi provocado pelo PSOL. Mas, em geral, o Supremo meio que deixa em paz o TSE, né? É verdade. Não é hábito do Supremo mexer nas regras eleitorais. É verdade, surpreende. Geralmente, se tratando de eleições, até porque no TSE temos lá 3 representantes do Supremo, né? O presidente sempre é um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? São decisões que podem ser redundantes, inclusive. Agora, essa manifestação do ministro Ricardo Lewandowski é monocrática, é individual, em algum momento vai ter que ser levada para o plenário, né? E aí os 11 ministros vão poder se manifestar. O problema é a insegurança jurídica que cria uma mudança de regra nas vésperas das eleições. Só para citar mais uma decisão que mudou regras eleitorais, a decisão da cota de candidaturas de mulheres, inclusive da cota de uso do fundo eleitoral. Os partidos são obrigados a usar 30% do fundo eleitoral para financiamento de candidaturas de mulheres. Agora, tem uma discussão de fundo aí, Megali, que não é tratada e não foi tratada no momento mais do que oportuno, que é o momento de crise, que é justamente o fundo eleitoral. Alguns parlamentares chegaram a apresentar propostas para primeiro reduzir ou até a extinção desse fundo eleitoral, em momento de pandemia, usar esse recurso para investir no combate à Covid, à pandemia, só que isso ficou pelo caminho, até porque os partidos não têm interesse nenhum em abrir mão de um fundo que está garantido, né? O fundo eleitoral foi criado nos últimos anos para financiar as eleições, depois de outra decisão do Supremo. Tem que lembrar isso também. O Supremo acabou restringindo ou proibindo mesmo o financiamento privado, e aí faltou recurso. Aí começou um choro dos partidos, não tinha mais recursos para fazer campanha, e aí criaram esse fundo de 2 bilhões de reais, mesmo já tendo o fundo partidário, que gira em torno de 1 bilhão de reais. É muito dinheiro aí para fazer campanha, e uma campanha que vai ser restrita, né? Uma campanha que vai ser muito aí, de alguma forma, sustentada pelas redes sociais, pela internet, tem ainda medidas de distanciamento. Esse debate não avançou, esse dinheiro está mais que garantido, viu, Megali? Orengo, e as últimas do arroz? A gente tem agora uma disputa interna no governo federal. O ministro Paulo Guedes está cobrando o Ministério da Justiça por que da notificação pela Senecom, pela secretaria lá, que realmente está de olho nas questões dos consumidores, voltadas aos consumidores, por que notificou supermercados, né? Por uma regra de mercado, pela elevação do preço aí do arroz e de outros produtos da cesta básica, né? Isso gerou uma divergência interna no governo. Aqueles que seguem uma linha mais liberal, né, de acordo aí com regras de mercado, claro que é uma linha liderada no governo pelo ministro Paulo Guedes,
essas autoridades estão cobrando do governo porque é uma medida que pode, de alguma forma, ser interpretada como uma tentativa de intervenção estatal em preço, em regra de mercado, que é uma notificação do Ministério da Justiça para que os supermercados expliquem o porquê desse aumento, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro já reconheceu que ele autorizou essa notificação, né? Mas diz e reitera que o governo não vai intervir diretamente no preço dos produtos, né? Isso é importante, Megali. A gente estava lembrando aqui, né, de outras intervenções do governo federal no passado. Todo mundo lembra do governo Sarney, dos fiscais do Sarney. A gente estava lembrando aqui também da tabela de frete, que foi realmente algo que foi criado artificialmente, até em resposta à greve dos caminhoneiros no governo que passou, né? Então esse receio ele sempre existe, mas o presidente ele é muito firme ao afirmar e repetiu que não vai ter canetaço para mudar preço. A expectativa é que a redução tributária, a redução de impostos, tenha aí um resultado, né, justamente nos próximos meses. Tem um equilíbrio maior, né? Até lá é realmente uma situação delicada com os produtos mais caros nas gôndolas. Ô, Orengo, você foi um fiscal do Sarney? Fala a verdade. Olha pra câmera da verdade. Ele era muito novinho. Não era. Mas eu lembro do Botton, inclusive, né? Do assim. Botton, né? Eu sou fiscal do Sarney, né? Coisa assim. A minha mãe nega, mas eu tenho a lembrança, eu era criança, 86, 10 anos de idade, 9, eu tenho a lembrança de ir ao supermercado com a minha mãe usando o botãozinho no peito, com a tabela na mão, conferindo ali para ver se não tinha nenhuma remarcação, nenhum preço fora da tabela, fiscal da Sunab. Mas ela nega. Ela diz que isso é lembrança que eu criei na minha cabeça. Sei lá, mente de criança é fértil, né? Mas eu acho que a minha mãe tá querendo se livrar do fardo. É isso, nunca deu certo, né? Sempre foi esse tipo de intervenção, sempre foi uma tragédia, tá aí enfim, a história tá aí para nos contar. Orengo, então bom fim de semana para você, capricha no prato hoje. Na segunda-feira a gente mostra a fotografia da cozinha maravilhosa de Rodrigo Orengo. Combinadíssimo, um abraço.